Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Terça-feira, chegando aí na sua casa, mais um acerto de contas. Peço mais uma vez licença para entrar. E hoje nós vamos falar de um assunto muito polêmico. Mas antes disso, boa noite aos meus pares. E aí, meu amigo Tágira, Mazé, a Dama de Ferro, Rebouças, Glaucia Goldin e o nosso amigo... Displicente. Vulgo displicente Albino. Albino. Você vai, uma hora você vai aprender a se disciplinar. Quem vai tomar a ovada daqui pra frente é tu. Tá amadurecendo a ovada. Cuidado, viu? Tá? O homem aqui pode ser um empregado hoje do futuro governador do estado. Aí, É verdade, Mas é verdade. Cuidado aí com o homem. Quem? Deputado federal. Quem? Ele pode ser um futuro Olha aí, deputado. Eu vou sair Pô, candidato. eu vou também. Pronto. Eita, começou uma disputa política. Pré-candidato a deputado federal, Carlos Rebouças, advogado cristão. Os caras não têm o que fazer e faz essas marmotas pra perder tempo. Também Na vida, o tempo é tão... Eu vi uma entrevista aqui. Na vida, o tempo é tão precioso, mas as pessoas não têm essa percepção. Aí entra nessas paradas erradas. É o que eu falo. É verdade. Se era a vida do olha, cidadão. olha, Quando o olha. cidadão entender que a política manda na vida do cidadão Não, em todas as áreas e deixar na mão dos outros, para os outros fazerem o que quiserem com a nossa vida, é por isso que está do jeito que está. Com o nosso Não, eu dinheiro, concordo, mas veja exatamente. bem, eu concordo com isso, plenamente, que vocês estão falando. Que a política faz parte do dia a dia de cada cidadão que está aqui. Só que vocês dois, como candidato, não valem nada. Que é isso, Marcelo? Eu gostei de ouvir isso. Eu gostei. Pera aí. Eles vão se sentir desafiados. Não é isso não, Tágio, não é isso não. Eu amei ouvir isso. Veja Porque bem. isso aí, falaram do Bolsonaro em 2018, tá à vontade. Não, 1%. é melhor. 1%. Vamos pra Fortaleza. 1%. Falaram da Maria Luísa, lembra? Foi, Quarto foi. lugar nas pesquisas. É Ganhou. melhor vocês Tá montar entendendo? A uma própria dupla Luiziane, na véspera da eleição, sertaneja tá que dá mais certo. Não, cantar não sei cantar, não. Não, Vocês afinaram quem demais, sabe, não, Rebouças? eu tenho menos que dar a possibilidade pro cidadão sabe de que a- dizer... O você Cid sabe que Gomes, alguém né, que tem meus Mazé? valores. Mazé lembrou bem. Vocês sabem, Cabe a daqui a pouco você. nós vamos te apresentar, meu convidado. Tenha calma. Você sabe que Ele tá apavorado, ele tá apavorado. o Heitor Ferrer, a última vez que eu o encontrei, que ele perdeu a eleição, aí eu disse pra ele, você sabe por que você perdeu a eleição, né? Ele falou, por que você acha? Eu falei, porque você não propagandou, novamente, que você ia ser candidato, apesar de ser seu quinto mandato. Ele acreditava tanto na força que ele tinha pra nome. exercer O que é uma quinto, tolice da parte que é um- dele. que Inocência, eu falei né? que o seu erro foi aí. Sabe o que ele falou pra mim? Errei. Então, por que eu tô dizendo isso pra vocês? É muito sério isso. Não é pra menosprezar nem nada. A pessoa pra ter... ser um político, ele tem que, acima de tudo, ter uma representatividade social muito grande, muito ampla. Que nem eu tenho, nem vocês têm. Entendeu ou não? O Rebouças tô tem falando- o nicho dele, viu? Eu O tenho- Albino eu também. tenho meu nicho, eu tenho meu nicho. Você veja bem. Mas eu não tô- 167 Veja direito bem. a Ceará no estado de 184 Você veja bem, olha os erros. Eu Olha os tirei erros. voto quase Olha, todos os municípios. olha os erros que são cometidos. Um voto em cada município não adianta bosta nenhuma. Aí, ó, olha os erros que são Eu cometidos. não fiz campanha, foi sem fazer o- campanha. Eu o só botei Datena. que eu sou Ó, candidato. Pronto, ei, foi isso. Olha aqui alguns erros. Datena. Pô, Não, ali não tinha condições pra nada, não. Nunca. Ali é bom de jogar a cadeira nos outros. Só. nunca. Não, Somente. Não, Tágira. Não poderia usar a imagem dele como representante que ele tem forte no jornalismo brasileiro? Era, né? Porque Pra ser acabou candidato. depois daquilo ali. Certo. Quer dizer, são erros. Ele jogou fora isso, né? Mas aí que eu Mas volto ele jogou a dizer... fora não se candidatando, com a atitude dele durante a candidatura. Aí eu volto a No processo dizer, de campanha. eu volto a dizer o seguinte, que o ser humano deve valorizar o seu tempo e compreender para que ele veio. Não adianta eu vou sair candidato só para E não vender voto. só para ter um nomezinho. Mas era Votar 14 em anos quem não presta? pela Presta direita no atenção. estado do Ceará. Só para ter um nomezinho num panfleto, eu vou fazer Não, outra ei, coisa. atrás ei, há disso 14 não, anos, Marcelo, eu luto pela direita no estado do Nomezinho, Ceará. Há panfleto. 14 anos. Vocês são Vocês dois estão causando polêmica. Vamos voltar pro Vocês nosso são dois entrevistado. abestados. Ponto Vamos final. voltar pro nosso- Glaucia, quem é o nosso convidado? Lembre Vai. disso, lembre Saber disso.
Nós estamos aqui na 5ª série B, turno tarde. Então, vocês acabaram de ver aqui um debate Como era no colégio... para quem vai ser o líder da turma. Colégio cearense, eu era da T5, Olha, da ele T6. voltou, ele T5 voltou e ao T6. tema. Turma 5, turma 6. T10, T12, T11. Pronto, doutor, vamos Tem o aqui que fazer, vai voltar à arrumar o que nossa fazer. realidade. Todo mundo mandou um oi, eu quero mandar um oi para minha irmã Gláucia. Não é a Gláucia sou eu. Né? É Glória Gondim, que aniversariou no último domingo, dia 7, que é da Câmara dos Vereadores há bem 40 anos. E o Aloysio Ramalho, rei da rede, que é seu fã. Aloysio Ramalho, o rei da rede, que assiste, RR. né, que diz que eu sou linda, divina e maravilhosa, né? Isso faz A mulher muito dele é bem que não tá ao meu gostando coração. disso não, viu? Aloysio das redes, a gente vai se encontrar, tá? Beijo, obrigada. Olha o Filipão tá de olho no programa. O seu Aloysio Ramalho tem 86 anos de idade, Coitado, não velho. perde um acertico. Albino fez 70 anos, sábado, foi 70? Sábado agora. E eu tô sabendo Foi por quantos que anos, ele tá Albino? assim, viu, Glaucio? Rapaz, deixa Tô o sabendo. rapaz Não, eu quero, tô Então curioso. vamos Fez 70 anos, começar, amigo? vamos começar aqui. Também preservado, doutor? Não, você não fez 70. Fala, quantos Foi, anos não. você tem? 54. 50. Tá morto, homem. Tá acabado. Acabado. É, macho, eu tenho 53, macho. Tá meio judiado. Ele não tem nem cabelo. Quinta série B, cabelo, tá quinta falando. série B. É outra perca de tempo, porque é 2 acabadinhos. É, Eu como é quero que- ser melhor que o outro. Falou o Playboy conservado. O Brad Pitt. Então vamos fora. Mas eu não fico aqui fazendo propaganda, entendeu? Não tô... Eu também não faço propaganda, não, mas eu quero dizer que eu já fui considerada a rainha da terceira idade. Uau! Meu fã-clube tá É porque o resto, 70 mais. é porque o resto morreu tudo, aí só ficou ela. Ficou ela. A partir de 70, todo mundo é meu fã. Papocaram tudinho. Eles dizem que eu tô muito A Mazé tá conservada. horrorizada, a Mazé tá Zé horrorizada. tá só ouvindo, diz aí. Vamos pra hora do galinheiro? Quem é o Vamos. nosso convidado, por favor? Bom, a gente vai estar hoje aqui com um advogado, é o doutor Everton Salles. O doutor Everton Salles, ele está se destacando muito aqui em Fortaleza, o trabalho que ele vem fazendo, né, na área do direito. Quem é ele? Ele é formado pela Universidade de Fortaleza, Unifor, pós-graduado em processo penal, processo civil, processo trabalhista, processo tributário. Ele é pós-graduando em direito penal e direito registral e notarial. E ele está agora falando sobre um tema que é muito atual, né? Alguém da sua família ou você já sofreu o crime de stalking, de ser perseguido, sabe? E você não sabe que aquilo é crime, mas aquilo ali é crime. Isso acontece muito em condomínios, síndica que persegue condômino, mulher que se separa do marido e começa a perseguir, a destratá-lo em rede social. E eu quero dar aqui as boas-vindas ao doutor Everton, e eu queria perguntar logo assim, de início, o que é realmente esse crime de stalking? Bem, o crime de stalking, ele veio dos Estados Unidos, né? A expressão to stalk, que significa perseguição, né? E o que acontece? Lá se iniciou com a morte do nosso querido John Lennon, né? E as figuras famosas, né? Também começaram a ser perseguidas, né? Pela imprensa, né? E aí a lei anticrime, anti-stalker, surgiu na Califórnia, né? A primeira lei anti-stalker surgiu na Califórnia em 1990, né? E se difundiu no mundo pela Inglaterra em 1997 e chegou no Brasil somente em 2021, justamente pela questão da apelação da internet, né? A questão do Instagram, e isso... E é tipificado no Código Penal esse sim, crime? sim, é tipificado no Código Penal. Uma observação importante que a gente deve ter é que a questão da evolução da sociedade, né, é que faz com que o direito modifique, né? Então, o Brasil tem esse pecado, né, uma observação quanto brasileiro. As mudanças na lei chegam muito atrasadas aqui no Brasil, né? Então, muito feminicídio ocorreu, assassinatos, né, ocorreu por conta da perseguição, principalmente das mulheres, né? Então, o crime de stalker veio, né, uma lei nova, recente, uma lei nova, de 2021, uma lei nova, né?
Então, é isso. As pessoas têm que tomar conhecimento. Veio 2021, no Brasil, foi considerado stalking no artigo 147 do Código Penal. 140... Né? E qual a pena para quem pratica esse tipo de crime? De perseguir? O crime de stalking, ele vai de 6 meses a 2 anos. Antigamente, era enquadrado em outros crimes, como o de difamação, crime de ameaça, que era tipificado como uma contravenção. Agora não, ele se tornou um crime mais gravoso, né? Que pode ser a pena aumentada até a metade se for praticado contra mulheres, contra menores, deficientes e idosos. Mas, doutor, vamos lá, só para a gente ver. De 6 a 2 anos. Pode ser aumentado metade, então máximo 3 anos. Perfeito, é isso? Isso. Então vamos lá. E aí não dá nada, por quê? Não se encaixa Mas perde o réu primário. É a questão do réu primário. Mas... Responde um crime, gasta com a defesa. Maciel, é assim. Até se o nobre doutor concorda comigo. Quando um criminoso pratica uma conduta que ele sabe que é criminosa, que pode ser preso por aquilo, ele não está nem aí. O criminoso, quanto mais, ele não está nem aí. Por isso que a exacerbação da pena já foi comprovado em todos os países que não diminui a criminalidade. É lógico que também deixar como no Brasil, que o cara nem preso vai, aumenta a criminalidade também. Mas o cidadão que comete um crime, sem nem às vezes saber que está cometendo, eu já recebi pessoas no meu escritório, cara grandão, todo de branco, era um médico mais alto do que eu, olhava para ele assim, chorando feito um menino, porque estava respondendo um processo de acusação de crime, de injúria, difamação e ameaça. Chorando feito menino. Porque o cidadão que não é criminoso, ele recebeu intimação para a delegacia e depois saber que recebeu intimação para apresentar a defesa preliminar, uma defesa escrita em 10 dias, aquilo mexe com o psicológico, mexe com o emocional do cidadão que é correto. Então, só em responder, ele pensa 10 mil vezes antes de fazer qualquer coisa, ele liga para o advogado, que aí advogado não é gasto, não é custo, advogado é investimento. Que aí o cara liga, paga uma consulta com o advogado e pergunta: pai, doutor, vou fazer isso aqui. É crime, pode fazer? É isso, doutor? Exatamente. Um adendo, né? Mais uma vez, uma crítica aqui à nossa classe política, porque não ainda interveio nessa questão da penalização. A gente segue ainda o Código Penal ressocializador, né? Diferente dos Estados Unidos, que é como law, né? Que é a punição, né? Então, a gente tem que verificar, nós como cidadãos, temos que exigir dos políticos que o Código Penal mude. Que primeiro a gente tem que mudar a Constituição, porque se não mudar a Constituição, não se muda o Código Penal. Existem alguns artigos na Constituição que têm que ser modificados, né? Tipo, a individualização da pena. O sujeito não pode cometer um crime, aí vão analisar algumas circunstâncias que diminuem ou agravam a pena daquele sujeito. Nos Estados Unidos, não. Matou, ou morte em alguns estados, né? Algumas confederações. Ou é culpado ou é inocente. Isso, exatamente. Então, passando a outra pergunta, que cai na questão de ser pouco tempo de pena, né? Mas o que é que acontece? A vítima não denuncia. E cai na questão do nobre colega, doutor Rebouças, que você tem que procurar a ajuda, não dos familiares, porque às vezes os familiares desmotivam você a procurar essa situação, entendeu? Então, o que é que acontece? Banaliza aquela situação, piora, não procura ajuda e se agrava, né? A pessoa acaba morrendo, feminicídio, perde o emprego porque está sendo perseguido pelo chefe, se muda do apartamento, né? Isso é de suma importância. Olha, doutor sabe, eu sou especializado em júri. Eu já participei de 300 júris ou mais. Todo júri de homicídio, seja o homem que matou a mulher ou a mulher que matou o homem, ele já dizia ou ela já dizia: eu vou te matar. No meio de uma briga, de uma discussão, às vezes banal, eu vou te matar. E a pessoa, não, aí as testemunhas sempre falam a mesma coisa. Ele falava, mas ninguém acreditava, a gente achava, ele era gente boa, a gente não... Ei, quem fala, se a pessoa tem a coragem de abrir a porta, eu vou lhe matar. Porque está no inconsciente. É porque já está ali na índole dele e na vontade interna. Então, o que o doutor falou é corretíssimo. O crime de perseguição, de você perseguir, de você que vai agravando, você não pode deixar para lá. E ele falou certo, não procure um familiar só para conversar, não. O importante é um que lhe apoie, mas procure um bom advogado.
Doutor Everton, eu queria fazer uma pergunta muito importante, porque a gente está vendo a internet, ela está ocupando a vida de todas as pessoas, né? Já ocupou, né? Então, eu quero saber o seguinte, a pessoa que persegue outra somente pela internet, isso aí também é considerado crime de stalking? E qual a diferenciação? É o porópio. Qual a diferenciação que se pode chegar? Porque quem está em casa pode não saber, né? A gente aqui já tem uma certa noção, né? Qual a diferenciação? Por exemplo, você é um artista e tem aquela pessoa que persegue como fã, que foi o caso do John Lennon, que o cara matou ele, né? E qual a diferença? Tem que ter o contato físico ou não necessita do contato físico para ser considerado crime de stalking? A grande confusão da lei começa daí, porque as pessoas acham, porque é um termo, né, inglês, né, relacionado à nossa contemporaneidade, né, internet, mas não. É um crime tanto cybercrime, né, como o cyberstalk, como pode ser também um físico, né? A pessoa que se apaixona, né, platonicamente por uma moça e vai começar a seguir os passos dela no trabalho, na escola, né? Então, lá já para o lado do cyberstalking, vai muito com relação a você, como eu posso falar, você começa a curtir, né, as fotos da pessoa, elogiar, aquilo começa a incomodar a vítima, né? Normalmente são mulheres, né? E aí passa para os níveis, aí onde cai a história da família. A pessoa se incomoda, vai conversar com a família não, ele só está apaixonado por você, é um admirador. Só que não, quando você começa a não procurar ajuda das autoridades, isso vai se transformando em outros tipos de crime, né? E aí vem outro perigo, doutor, você concorda comigo. Tem aquele que realmente está apaixonado. Não tem menor dolo, o ânimos necante de matar, não tem um menor dolo de ferir, de perseguir. Ele está apaixonado e até sem querer, no sentido de não notar que está excessivo, começa a curtir as fotos, começa a mandar comentário, E aí tome cuidado, porque se essa mulher for na delegacia e fizer um boletim de ocorrência, e mostrar aquilo ali para o delegado, para a autoridade policial, para o escrivão, e ele reduzir a termo, você pode ser chamado na delegacia e responder o inquérito policial pelo crime de stalking, sem ter o dolo de perseguir, ou de matar, ou de fazer qualquer mal. Sem ter a mente ruim. Sem ter a mente ruim, apenas você estava externalizando um sentimento, que é a parte chata da atualidade. Antigamente, eu com 14, 15 anos, eu me apaixonava por uma menina, eu ligava para a casa dela de meia hora, no telefonezão. Às vezes a menina mandava dizer que não estava, eu ligava de novo, mas eu queria falar com ela aí e tal. Hoje isso aí é crime de stalking. É isso, doutor? Isso, exatamente. A vítima, né, ela tem que deixar bem claro para ele que ela não quer, que não está gostando. Sem meias palavras, né? Então, assim, cai nessa situação, né? Que às vezes a pessoa está realmente apaixonada, né? Então, era bom, de ambos os lados, né? Deixar claro que, não, vamos ser amigos, vamos parar por aqui. Não insistir naquele presente fora de época, né? Como o doutor Rebouças está falando. Mandar flores fora de época, né? Elogios desnecessários, descontextualizados. Né? Tá vendo, Albino? Isso é um perigo. Acabou com o romantismo. Você só pode mandar flores para uma mulher se for o aniversário dela. E olha lá. Ou se for o velório, né? Ou se for o velório. Aí ele não tem o crime de stalking. Extremo. Aí não vai reclamar, por enquanto, né? Aí não vai reclamar. Daqui a pouco eles inventam aí o crime de stalking pós-morte. Pós-morte. Como já inventaram aí um absurdo do estupro Eu digital. acho... É a maior ignorância que eu já vi na minha vida. Eu acho... Estupro digital. Eu acho que esse stalk vai funcionar quando as delegacias funcionarem, né, não, Tágio? É verdade. E aí... Tem esse detalhe também, verdade, né? esse detalhe. Porque o povo chega na delegacia, nem atendido é. Nem atendido Com certeza. Você Não chegar tem baleado, estrutura. não é atendido. Imagina você chegar lá e falar... Vai amanhã ter que tem um pegar um médico, bom advogado. É, doutor. A importância, né, de ter um advogado nesses crimes de menor porte, né? Que as Exato. pessoas acham, Eu vou puxar né? agora a brasa para minha sardinha. Quando acontece a situação, né, a vítima vai sozinha para a delegacia. E aí é o papel do advogado. Não querendo, né? Mas Tá corretíssimo. É importante a presença do o advogado. advogado vai lá instruir, vai até dizer, não, você não está tendo stalk aqui. Não. Vai até orientar do iniciozinho. Do início. Então é importante você procurar autoridade, mas acompanhado de um advogado. Porque é um sempre. crime,
Um crime que pode se desdobrar para outros piores. né? Aí, além de você criar um problema, você gasta uma grana com o Gasta uma advogado. Não, e a pessoa pode estar indo na delegacia, fazer um BO sozinha, sem constar. Paz, advogado não é custo, é investimento. A pessoa acha que está, vai na delegacia, faz o BO, porque BO, ninguém pode lhe Nada é a impedir de mesma fazer um coisa. BO. BO Mas e ninguém nada é a pode mesma lhe impedir de. Não, não é assim não. É a mesma É não. coisa. BO faz muita prova de muita coisa se você for acusado no futuro ou quiser acusar alguém. Não é assim não. Eu compreendo, só uma parência, eu compreendo É de que não vai para frente sozinho. Calma, calma, Tem que ter um advogado, Calma, mas é isso, importante. exatamente. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: você pode estar indo. Aconteceu várias vezes no escritório, como o doutor deve ter acontecido. A pessoa chega, olha, eu fui vítima desse crime, eu tenho que fazer um boletim de ocorrência, eu quero que essa pessoa seja presa, e eu analisar e dizer, olha, eu tenho que ser sincero com você aqui. Não tem crime aqui. Como não tem? Não tem, não é tipificado, não está caracterizando. Se aquela pessoa for sozinho e fizer um BO, e ali fazer uma zoada, um estardalhado, porque tem gente que é assim, e o delegado botar para frente, depois ele vai responder por um crime de denunciação caluniosa, por Eu ia ter perguntar aqui. denunciado um crime que não existia. Fala, Albino. Eu queria saber agora, teve essa lei aí que, principalmente no Maria da Penha, né? A quantidade de denúncias falsas, né? Que prejudicam não só o homem, né, na casa, como todo o entorno, o filho, essas coisas. Eu só poderia explicar se está tipificado, né, nesse crime novo aí que está sendo colocado aí desde 2021 ou não? Isso. Uma boa pergunta, viu, essa sua. Porque, assim, lá no escritório, chega as duas situações. Chega eu defendendo a mulher, que realmente, em muitos casos, são verdadeiros, a mulher realmente sofre uma violência, e chega também muitos casos de falsas denúncias. Muitos casos. Na percentagem que eu trabalho hoje, são mais casos de falsas denúncias do que violência, por incrível que Com pareça. certeza. E Elas querem usar uma lei que foi criada para beneficiá-las em prol um ciúmes, uma... Tirar Se proveito. ocorrer realmente o Mas crime. siga minha dama de ferro. Pode falar, doutor. Desculpa, pode concluir. Perfeito. A questão é, o operador do direito, o juiz, os advogados, eles têm que ter aquela percepção Sensibilidade. abrangente da norma, né? Não ser aquele operador do direito que vê a letra da lei limpa e seca. Ele tem que ver o contexto social da norma. Então, a jurisprudência está aí para corrigir essas situações, os doutrinadores estão aí para corrigir essas situações, e a gente, como cidadão, exigir dos políticos que façam boas leis, leis que realmente vão melhorar a nossa sociedade, não só para propaganda eleitoral, né? Mas no caso da falsa denúncia, já tem punição para isso? E qual seria essa punição? Não, aí não existe ainda a lei específica para isso. Existe o bom advogado que atua na defesa da pessoa que está sendo injustiçada argumentar a questão do crime de falsa denúncia ou denúncia caluniosa. Ou um processo civil, ou um processo penal. No processo penal não vai para frente porque ali é a questão da denúncia. Mas se você procurar um bom advogado, né, doutor Rebouça? Com certeza. E ele vai... Criminalista, porque não adianta procurar um civilista, um de família, tem que ser um com experiência Mas criminal. Só para responder aqui, a Júlia Zanata, deputada federal, tem um projeto de lei, mas ainda está embrionário. Ela já está propondo um projeto de lei para as mulheres que fizerem denunciação caluniosa, querendo se valer da Lei Maria da Penha, vai haver uma penalidade. Eu não sei qual é a pena ainda. Não, parece agora que tem uma nova lei dizendo que Maria da Penha agora só se tiver prova efetiva do Não, fato. não é lei não. Foi um entendimento de um ministro do STJ. Já vai andar para de um outro ministro caminho. do STJ. O doutor pode explicar? Perfeito. Não, pode continuar, doutor Rebouça. De um Não, ministro- você que é o entrevistado, meu querido. Vai. Não, essa magistrada teve esse entendimento que a gente acabou de falar. A amplitude da norma, né? A norma tem que atender à sociedade. Então, ela verifica-se, os tribunais verificam isso, que existem muitas denúncias, no final do julgamento, as provas, o debate, o contraditório, provam que, às vezes, a lei está sendo mal usada. Então, esses magistrados, sabiamente, seguem estipulam um precedente que preenche os espaços da lei que às vezes é mal formulado. E no STJ saiu uma decisão essa semana, está com 10 dias, uma semana, que não é mais só a palavra da mulher. Tem que estar acompanhada de um... É o princípio do processo penal, que sempre foi o direito penal, é o conjunto probante, não existe uma prova rainha. Nem testemunha, nem vídeo, nem DNA, não. Tem que estar dentro do conjunto probante. Até o DNA. O DNA é dele, mas peraí,
Tem aqui um vídeo dele lá em Paris, nessa mesma hora e dia. Então não tá, tem que ser o conjunto probante. Então a adesão do CNJ, do STJ foi o quê? Não é mais só a palavra da mulher, tem que estar acompanhada de provas. E é correto. Mas é. Olha, em direito, vocês vão de convir comigo, tem muitas nuances, viu? Que às vezes dá certo. Às vezes o tiro sai pela culatra. Com certeza. Eu vou contar aqui um caso recente. Um pai foi ao colégio do filho e lá diz para o filho: eu estou nessa situação, fazendo isso, pagando pensão, isso, aquilo, aquilo outro, por causa da sua mãe. Eu não tenho direito a ver você. E o menino chegou em casa e disse: meu pai foi lá na minha escola falar comigo. O que foi que ele foi falar com você? Diz que toda essa situação que ele está passando no trabalho dele foi a senhora. Ela simplesmente, por conta do... Fez um boletim de ocorrência. Foi à polícia, um boletim de ocorrência. E resultado, ele foi penalizado por essa razão. Por ter ido na escola procurar o filho. Não, isso, aliás, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês aí de casa, é o seguinte. Ó, eu não concordo com pais. Isso, tanto seja o homem quanto a mulher, que coloca os seus filhos nessa questão conjugal que só diz respeito aos adultos. Tá? Mesmo que o filho for adulto, não os coloque nessas condições. Porque você é o pai, você é a mãe, não dá para o filho tomar partido de alguma coisa, desde que seja um lar civilizado, né? Quando o lar não tem um respeito, uma civilização, aí o filho vai tomar partido ou pela mãe ou pelo próprio pai. Mas assim, não coloque, isso aí é um absurdo, principalmente na cabeça das crianças. Eu nunca discuti com minhas ex-mulheres, e olha que eu tenho ex, hein? Com as minhas ex-mulheres em frente aos meus filhos. Sabe por quê? Não cabe. Eu sempre dizia assim, ó, quer discutir o assunto? Vamos sair. Quer discutir o assunto? Vamos lá para o fundo da casa, vamos lá para outro quarto. Em frente das crianças, jamais. Aliás, se você perguntar para todos os meus 10 filhos, você já viu teu pai discutindo com a tua mãe? Eles vão dizer nunca. Porque eles são outro mundo, eles são outras pessoas. Precisa ficar claro isso. Eles são objeto seu de confronto. Ou objeto seu que possa ser usado a favor de pai ou a favor de mãe. Que é o mais comum, né? Que é o mais comum, não é isso, doutor? Que é um absurdo. E eu quero lhe parabenizar por isso, viu? Sabe por quê? Existe também no ordenamento jurídico brasileiro a questão da alienação parental. Exato. Que é justamente isso que ocorre. O que é que está acontecendo? Estão querendo acabar com a alienação parental. Exato, é um absurdo isso. Um absurdo, uma lei que protege não só os não pais... funciona tão bem, né? Isso, doutor? porque o nosso judiciário não tem recursos para ter psicólogos, para ter peritos, para identificar mais rapidamente... A morosidade da justiça do Ceará. A morosidade da justiça que emperra... Muitas vezes nós temos boas leis. O que é que acontece? O que é que acontece? Tem as falhas, as leis que não são completas, né? Mas tem o legislativo para corrigir. Mas o que é que acontece na situação que a gente está discutindo, da alienação parental? Você tem uma lei que ajuda a família, tanto o filho, como a mãe, como o pai, e você quer simplesmente extinguir essa... Quer destruir a família mesmo. Isso. Mas há muito tempo que esse projeto está vigorando. Olha, doutor, eu conheço um caso que o pai, eu conheci o pai, conheço, né, que ele é vivo, ele levava feira assim, que era para uma família grande. E o menino, já adulto hoje, disse para mim que a mãe e a avó diziam para ele que ele não levava nada. E fora o que ele pagava de pensão e o colégio e o plano de saúde. Então, quer dizer, isso é loucura, pô. Tá errado também. Tá errado. Mais alienação parental é mulher contra o homem. Sustentava o filho, Tá tudo rapaz. errado, tudo errado. Certo, eu vejo isso diariamente. Existe a situação também inversa, mas... Existe, mas é minoria, mas, na minha opinião. Não, tudo bem. Mas é o seguinte, até doutor, precisa de um levantamento e tal, mas com certeza vai comprovar alguma situação parecida. É o que eu estou falando em estatística que eu vejo no escritório. Pronto, então microestatisticamente deve ocorrer no Brasil também. Então, é o seguinte, você
você sofre uma situação como essa e hoje, e possivelmente, não vai ter mais como recorrer para uma alienação parental. Absurdo. É um absurdo. Doutor, vamos para o segundo bloco, nós voltamos já já com esse papo tão interessante. Fiquem ligados. Sei que lá,